Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Todos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão também nos acompanhando na transmissão. Esse mês de abril é o mês da Escola Bíblica e nós estaremos falando sobre a Bíblia nessas 3 quartas-feiras deste mês de abril. E nós vamos começar hoje justamente com o texto que foi projetado. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Nós vamos falar sobre a Bíblia, a palavra que aperfeiçoa. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. É um texto que nós trabalhamos muito com ele pela sua importância e a sua profundidade. E nós vamos pensar na palavra que aperfeiçoa através desse capítulo 3, versos 16 e 17 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo começa, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí, no verso 1, Paulo começa fazendo uma advertência sobre tempos terríveis. Tempos terríveis. No verso 8, ele fala de mentes depravadas. Homens de mentes depravadas. E essas mentes depravadas resistem à verdade. Homens maus, verso 13, ou perversos, como outra tradução, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo então faz uma descrição mais detalhada, eu estou só pontuando algumas coisas, sobre esse tempo difícil. E ele diz que são nos últimos dias. Essa expressão últimos dias, ela aponta para o tempo da vinda de Jesus até a sua volta. No capítulo 4, verso 4, ele faz uma advertência sobre as pessoas que se recusarão a dar ouvidos à verdade. É sempre difícil nós olharmos e lermos o nosso tempo, e porque nós achamos que sempre já é o tempo final, e na verdade, esse tempo já está aí há 2000 anos. Então nós temos que ter alguns cuidados. Mas é sempre importante nós pensarmos que também, neste mesmo capítulo, Paulo ele faz algumas advertências para Timóteo, depois que ele fala de algumas questões complexas, algumas coisas difíceis. Ele vai usar a expressão no verso 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino. E ele vai repetir essa expressão mais 2 vezes nesse capítulo, porque na verdade a ideia é que os tempos são difíceis,
muita coisa acontecendo, mas o servo de Deus, ele vai ter uma leitura diferente, uma leitura não pessimista. Algumas pessoas às vezes são tentadas, muitas vezes nós somos tentados a fazer uma leitura pessimista, porque a Bíblia mostra os acontecimentos terríveis da história. Mas aqui o que ele traz à nossa memória, o nosso entendimento, e ele está falando para Timóteo, que era uma liderança pastoral, é que o servo de Deus, ele vai ter um olhar diferente para a realidade, porque ele tem uma plena consciência do Deus que conduz a história. E com isso ele chega, e nós chegamos aqui nos versos 16 e 17, que vai trazer justamente aquilo que nos dá garantia de olhar para essa realidade de forma diferenciada. Não olhar como o olhar normal de um ser humano que não tem esperança. Nós vamos olhar de forma diferente. E ele começa então falando justamente dessa escritura. Toda a escritura é inspirada, ou toda a escritura, ela foi soprada pelo próprio Deus para nós. E aí nós vamos olhar justamente para a escritura, olhar para o nosso tempo, e perceber que Deus está trabalhando conosco, Ele está nos aperfeiçoando. Inúmeras situações bíblicas nós poderíamos trazer à nossa memória para exemplificar essa ação divina nas circunstâncias. Nós poderíamos lembrar de Moisés, o seu nascimento, toda a sua formação no Egito, a necessidade que ele teve de fugir do Egito, para que então ele fosse preparado, aperfeiçoado para uma grande obra que Deus tinha que fazer no mundo, no povo de Israel, através dele. Pensando que os acontecimentos do tempo de Moisés, você pegar aí pelo menos a vida dele, durante 80 anos, o povo já estava vivendo a escravidão, e Deus não alterou isso. A escravidão permaneceu, até que um líder estivesse pronto para agir, ou seja, estivesse aperfeiçoado, trabalhado por Deus para agir naquela circunstância. Essa palavra que Deus falou a Moisés é a palavra que nós temos hoje. E é nessa autoridade que nós vamos compreender que Deus está nos aperfeiçoando no mundo em que vivemos, no mundo em que estamos inseridos, dentro do contexto da cidade que nós estamos, dentro da nossa família. Deus está trabalhando conosco, nos aperfeiçoando para a obra que Ele quer e vai fazer através de nós. Pensando nessa escritura, não deve restar nenhuma dúvida para nós que a escritura é a expressão da vontade e do pensamento de Deus a respeito do homem, do que ele pensa do homem e da maneira pela qual ele aperfeiçoou este homem para a sua obra, como diz o final do verso 17. Ele vai trazer essa conclusão. Essa escritura, portanto, ela tem autoridade. E para nós,
Diferente desses homens que ele cita aqui, que são resistentes à verdade, são depravados, nós temos uma atitude de obediência, uma atitude de submissão, uma atitude de não resistência à ação de Deus. O olhar de Paulo para dizer que a Escritura, ela é inspirada, é justamente para trazer e colocar dentro da nossa mente que nós, como servo de Deus, não teremos resistência a essa autoridade. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo a voz de Deus. E pensando nessa voz de Deus, não devemos restringir isto apenas àquilo que Jesus falou, mas a toda a Escritura, como o apóstolo diz aqui no início do verso 16. Essa afirmação de Paulo, ela está fundamentada na palavra de Jesus. Em João 10:35, Jesus diz: a Escritura não pode ser anulada, ou seja, ela tem a sua autoridade. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, ele diz assim: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E também escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10, verso 11, ele diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado os fins dos tempos. Então essa Escritura, ela tem plena autoridade, e nós, como crentes, vamos receber essa autoridade em nossa vida. E diferente dos homens maus e depravados, nós vamos caminhar na vontade de Deus para sermos aperfeiçoados. Com isso eu quero trazer como que a Escritura nos aperfeiçoa. A primeira coisa que Paulo diz é: o aperfeiçoamento é através do ensino. A palavra ensino, ela aparece muito nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, porque a maneira de Deus trabalhar com o ser humano é através do ensino, é transmitindo. E aí historicamente a ideia que se tem é que o ensino no início era somente oral. Tanto é que se tem a ideia de que todas as informações da história até Moisés chegou a ele através do contar. E claro que algumas coisas, chuva, coisa boa, Deus abençoe. Algumas coisas Deus revelou, especificamente para Moisés, ou algumas coisas que Deus fez, que Adão ainda não estava presente para ver, Deus contou para Adão. E Adão foi contando para a sua posteridade até chegar no Moisés. Um parêntese aqui sobre essa questão dessa transmissão. Creio que alguns dos irmãos acompanharam semana passada uma notícia arqueológica que acharam lá no Monte Ebal um pedacinho assim de chumbo que tinha 22 letras hebraicas. E aí mandaram para não sei aonde, fizeram um exame, e hoje
vai esperar aí talvez 1 ano, 2 anos, porque o processo é longo disso, mas é a escrita mais antiga do nome de Deus. E aí os arqueólogos estão todos alvoroçados, porque a escrita mais antiga que tinha era do ano 800 a.C., agora tem uma provavelmente 1200 ou 1300 a.C. Então isso traz uma autoridade extra-bíblia para a revelação. Nós não dependemos disso, irmãos. Nossa crença não depende disso. Mas isso é importante para o mundo acadêmico. E lá aparece o nome de Deus. E aí, sábado eu assisti o podcast do Saião, 4 horas e 42 minutos. E um dos assuntos foi esse, tratando dessa questão, desse novo achado arqueológico. Essa escritura, ela chega então a Moisés, e Moisés é o primeiro a escrever. E tudo que foi escrito, como disse o apóstolo Paulo, foi transmitido por ensino. O ensino de Israel é muito grande. Israel é considerado uma nação de quase zero o nível de analfabetismo até hoje. Historicamente, eles têm um trabalho muito grande no ensino. O aperfeiçoamento, ele vai chegar até nós através do ensino. E o ensino de forma positiva na visão bíblica. Por isso que nós apresentamos a mensagem sempre com a visão positiva. Nós sempre trazemos a palavra de Deus dando direção para o homem. Nunca mostrando somente o problema. Assim é o nosso proceder ao ensinar as pessoas na escola bíblica, dentro dos nossos lares, sempre na visão positiva, que Deus está apontando um caminho, uma direção, uma saída. Esse ensino vai nos aperfeiçoar por essa exposição constante à palavra de Deus. Por isso que a recomendação é colocar o ser humano sempre em contato com a palavra, o tempo todo, agindo desta maneira. E esse conteúdo desse ensino é tudo aquilo que foi revelado por Deus. Toda a Escritura. Não se pode omitir. É claro que, lá no seminário, uns dias atrás, conversando com um seminarista, estava falando sobre, eu acho que citei aqui na classe domingo, né, sobre o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro assim, não é muito fácil não, né? É um livro que você não pode ler a qualquer momento. Tem que ter um certo cuidado, porque tem umas histórias meio filme de terror, né? Filme de ação, é muita morte. A Escritura tem que ser vista e saber tratar o momento certo dela. Não desprezar Juízes, porque é um livro extremamente importante. Muito bom. Há um mês atrás, uma pessoa que voltou para a igreja, ele ficou apavorado porque ele resolveu ler a Bíblia e começou a ler Eclesiastes. Começou a pirar a cabeça. E veio me procurar para eu ajudar ele a entender. Eu falei assim, vamos lá, vamos entender a cabeça de Salomão. Porque realmente a Bíblia tem isso. O ensino que está ali não pode ser simplesmente uma leitura, tem que se estudar. O conteúdo é aquilo que Deus deixou para nós. São as histórias, a vida de Jesus, todos os seus feitos, os escritos de Paulo, Apocalipse,
tudo isso vai agir nesse aperfeiçoamento, porque nós vamos encontrar respostas para os anseios da nossa alma. Irmãos, um livro que eu sou apaixonado por ele é Eclesiastes. Eu gosto demais de Eclesiastes. Estudo, leio, porque é um livro que fala da nossa alma, das nossas demandas como seres humanos. Ele nos ensina o dia a dia, as nossas ansiedades, as nossas frustrações, que são comuns. E esse aperfeiçoamento, Deus vai trabalhando em nossa história. Esse aperfeiçoamento, ele vem, e eu quero trazer 3 afirmações sobre ele. A primeira é aquela de Jesus em João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. Há uma ação da palavra em nos limpar, em tirar valores que nós adquirimos no convívio deste mundo, que são contrários a nós mesmos, contrários às verdades de Deus. Então a palavra nos limpa, porque ela é a autoridade, lembrando que ela é a expressão do pensamento, da vontade de Deus. Então, se ela entra na minha vida, tudo aquilo que contraria ela vai sair. E nós seremos limpos, assumindo os valores de Deus. A segunda palavra de aperfeiçoamento, é mais conhecida, é João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, e já citei aqui, que se faz um paralelo entre a saída do povo do Egito com a nossa salvação. O povo saiu do Egito, mas os 40 anos que eles ficaram no deserto, foi para tirar o Egito de dentro deles. Tanto é que eles estavam sempre querendo voltar para o Egito. Vamos voltar para lá porque é melhor. Vamos voltar para lá porque é melhor. Irmãos, a nossa salvação, quando nós somos salvos, nós somos tirados da condenação eterna. Mas a santificação é para tirar o inferno de dentro de nós. Ficamos livres do inferno, mas o inferno está dentro de nós. Essa tendência nossa para o mal, para o pecado, é a santificação que vai nos aperfeiçoar, que vai tirar isso de nós, que vamos deixar para trás os pecados do inferno. E é só a palavra que santifica, não tem mais nada. A única ação divina para limpar a nossa vida é a santificação pela palavra. E a terceira é Hebreus capítulo 4, verso 12, quando diz que o ensino da palavra traz o discernimento dos pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a palavra que vai penetrar profundamente em nós. Por isso que o conhecimento da palavra faz a diferença diante do pecado, diante das decisões da vida, porque ela está dentro de nós, e ela sendo autoridade, nós vamos saber tomar decisões sábias e decisões que agradem a Deus. A segunda ação de aperfeiçoamento da Escritura, que Paulo fala, é a repreensão.
Essa repreensão é o combate ao erro no campo doutrinário, no campo do ensino. O erro aqui não é o pecado vai ser o próximo item que ele vai tratar. Aqui é o combate ao erro, é acusar alguém de um erro no sentido bíblico, doutrinário. Esse aperfeiçoamento é repreender. A palavra, ela se refere principalmente à oposição a um líder que não está andando dentro dos princípios dessa palavra. Deve haver dentro de nós este anseio de conhecer a palavra e combater o erro. E esse cuidado, ele está com o outro, mas ele está comigo. Quais os erros que eu cometo no entendimento da palavra? O que eu tenho vivido nessa palavra que não está realmente dentro do ensino das Escrituras? Por isso que há uma necessidade de nós conhecermos a Bíblia. E vamos passar a vida inteira estudando. E não conheceremos tudo. Porque a palavra, ela é grandiosa, não só no seu tamanho, mas na sua profundidade. Assim, esse aperfeiçoamento vem para corrigir a nossa maneira de entender a própria palavra de Deus. Por isso, estar sempre aberto a ouvir aquilo que Deus está direcionando na sua palavra. Se há um assunto que você não conhece bem, hoje de manhã na reunião dos ministros nós começamos a conversar sobre o metaverso, né? O negócio agora é o trem que está aí, né? E já tem igreja no metaverso, fazendo até batismo no metaverso, né? De um assunto que a gente não conhece. Então nós temos que conversar sobre isso. Até onde a igreja pode entrar nisso? Se ela pode entrar, se ela não deve, se ela pode ficar para cá. Tem que conhecer. O que nós vamos viver nesse mundo? E enfrentar essas realidades. Compreender isso vai aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, para sermos mais verdadeiros com Deus, nos policiarmos quanto a informações que a Bíblia não traz. Essa é uma coisa importante. Eu já vi muita gente me perguntar alguma coisa e falou assim: olha, eu nunca vi isso na Bíblia. Nunca vi. Então, cuidado. Porque às vezes tem pregadores que falam algumas coisas e diz que está na Bíblia, mas não mostra onde é que está na Bíblia. E as pessoas ficam em dúvida. E eu falei: olha, eu não vi ainda não. Então a gente tem que procurar saber de onde se tirou essa informação. Por quê? Todas as informações extra-bíblicas, elas podem nos ajudar na compreensão, mas elas não podem substituir a palavra. Ela não é autoridade para suplantar a palavra. E essa é a grande questão que entra aqui nessa repreensão. Não podemos deixar que essas coisas tomem conta da autoridade da palavra sobre nós. Estudando sobre isso, estava lendo um certo autor, e ele garantindo que não é só a Bíblia que é a autoridade, que a tradição tem que ser levada em conta. Tudo aquilo que foi dito ao longo desses 2000 anos tem que ser visto como uma autoridade. A gente estuda tudo que foi dito.
Pelo menos boa parte, né? Tudo é difícil, né? Mas isso não é autoridade. Grandes homens foram intérpretes das Escrituras. Nós temos influências poderosas, mas não são eles a autoridade sobre nós. Por isso que essa mente que refuta os erros, ela tem duas proteções que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse aperfeiçoamento. Primeiro, Efésios capítulo 4, verso 14. Ela nos protege dos ventos de doutrina. Efésios 4, 14, que é um texto também que a gente trabalha bastante com ele. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Então, esse refutar o erro vai nos proteger dos ventos de doutrinas, as coisas que aparecem. E o segundo está em Romanos 16, versos 17 e 18. Paulo traz aí uma palavra forte de proteção. Romanos 16, versos 17 e 18. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Essa palavra é pesada. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Esse afastar aqui não é só afastar físico, é afastar das ideias. E afastar significa identificar as ideias errôneas. Terceira ação de aperfeiçoamento, aí entra a parte ética, que é o corrigir. A Escritura para corrigir. Na verdade, a palavra corrigir ela tem um sentido de restaurar a posição. Como eu falei, o sentido bíblico, irmãos, é sempre de apontar solução. Apontar o caminho de Deus. O caminho da vitória. Nunca a derrota, nunca a destruição. Esse corrigir é trazer a pessoa de volta a um relacionamento com Deus, acertando a sua vida. E a autoridade para isso é a Escritura. É ela que vai trazer a pessoa para o próprio relacionamento com Deus. Só que aí entra a questão ética e moral. Como definir a moral? O filósofo Immanuel Kant, ele diz que o padrão moral é a razão humana. E ele diz que se a razão humana não fere ninguém, pode então ser estabelecido como padrão. Mas a razão humana, a gente sabe que ela, em algum momento vai ferir, que ela vai falhar. Por isso que o padrão moral para as Escrituras, para essa correção, é o próprio Deus. É a santidade dele, que está lá em 1 de Pedro 1, 15 e 16, quando ele estabelece o padrão. Então a correção, não há essa preocupação de ferir A ou B. Essa não é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus, o propósito de Deus, é trazer o homem para a santidade dele.
É para que o homem esteja repetindo na sua vida o padrão moral de Deus. E com isso o aperfeiçoamento vai acontecer, porque a Escritura, ela vai confrontar o homem com a sua realidade pecaminosa e vai resgatar este homem. E essa correção vai trazer o aperfeiçoamento, e eu quero convidar os irmãos a abrirem Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versos de 5 a 11, onde o autor vai trabalhar esta visão de correção. Hebreus 12, versos de 5 a 11. Hebreus 12, de 5 a 11. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Só alguns destaques, irmãos. Primeiro, no aperfeiçoamento, ter plena consciência do amor de Deus. Deus corrige porque ama. Segundo, segurança de filiação. Deus corrige e com isso confirma que somos filhos de Deus. Terceiro, Deus disciplina com o propósito de participarmos da santidade dele. Por isso a correção. E por último, a quarta ação de aperfeiçoamento é a educação em justiça. Educação nós falamos bastante, ensino, transmitir conhecimento para que o outro esteja amadurecendo. Mas um detalhe nessa palavra educação é que a palavra no original ela dá a ideia do infante, ideia de criança, alguém que está em formação. Por isso que educar em justiça significa que Deus está trabalhando como se nós fôssemos criancinhas, que precisamos da educação, da tutela divina. E segundo, que a injustiça é porque é naquilo que é reto. Justiça aqui não é a justiça de Cristo Salvador na cruz. Aqui é a justiça ética do comportamento. E como que Deus nos aperfeiçoa? E eu quero usar um dos textos mais conhecidos da palavra, Efésios 5, 22 e 23. Efésios capítulo 5. Tem muita gente que já sabe de cor. Efésios 5, 22 e 23. Perdão, irmãos. É Gálatas. Eu estou com Efésios na cabeça. É Gálatas. Está escrito Gálatas aqui, eu que li errado. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa manifestação em justiça é o fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Cristo em nós, nos discípulos. Pensando nas palavras, o amor é a essência do relacionamento com Deus e o próximo. Alegria e paz são manifestações do Espírito de Deus na nossa alma. É algo interior. É Deus manifestando alegria e paz dentro de nós. Longanimidade, benignidade e bondade aparece através do convívio com as outras pessoas. Temos que ter longanimidade, que é grande paciência. Se você não tiver paciência, você não vive com ninguém, você não vive nem com você mesmo, né? Que a gente tem que ter paciência com a gente, com as besteiras que a gente faz. Benignidade, ser benigno, e isso se manifesta na bondade. Mesmo que a gente não queira, de vez em quando, você tem que fazer bondade para os outros, né? Fidelidade, mansidão e domínio próprio são atitudes diante de Deus, que vai refletir nos relacionamentos, mas é algo diante de Deus. Fidelidade, mansidão, que é o domínio, tem muito a ver com o domínio próprio, que é o domínio de nós mesmos, das nossas ações nesse mundo, isso diante de Deus. E o domínio próprio, que é a manifestação disso diante das pessoas. Tudo isso produz o aperfeiçoamento dos santos dentro da palavra do nosso Deus. A Escritura Sagrada é a única fonte para fazer esse aperfeiçoamento. Por isso que Jesus disse lá em João 5,39, sobre o valor de examinar as Escrituras. E Paulo, em 1 Timóteo 4,13, fala para Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação, ao ensino. A necessidade de estarmos sempre voltados para a palavra. O apelo de Deus ao nosso coração é para nos dedicarmos ao estudo, à leitura, à meditação da palavra diariamente na nossa vida, e com isso, esse aperfeiçoamento de Deus vai acontecendo naturalmente na nossa experiência diária com o Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, se interessa em nos aperfeiçoar para vivermos bem com o Senhor, vivermos bem com as pessoas ao nosso redor, vivermos bem dentro de nós mesmos. Nós te louvamos porque reconhecemos que a Tua palavra é um presente do Senhor para nós. É uma bênção do Senhor para a nossa vida, a nossa condução aqui na terra, até o momento de estarmos contigo, na presença total do Senhor, para toda a eternidade. Continue abençoando a Tua igreja. Ajuda-nos a estudarmos e aprendermos de Ti, e aprendermos uns com os outros, em nome de Jesus. Amém.